Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus, capítulo de número 16. Quero ler com os irmãos esse texto sagrado e nós meditarmos juntos na palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos nesta igreja, na igreja onde Deus tem nos concedido a oportunidade de servi-lo e pela sua misericórdia servi-lo também no pastoreio, no ministério aqui ao lado do pastor Giovanni, juntamente com a pastora Simone, os demais obreiros, pastores, o evangelista Moivan que está aqui, que é o responsável do culto da vitória. Hoje aqui também o presbítero Modaí, que está aí conosco. Deus possa abençoar. Eu tô olhando meio torto assim, irmãos, que eu tô com um torcicolo, né? Bem hoje que ia começar a primeira quinta-feira, eu falei para a Gabriela, vou começar bem já, olhando para os irmãos meio atravessado assim, né? Mas se eu olhar para você um pouco atravessado é porque o pescoço está doendo mesmo. Não sei se foi o travesseiro ou é uma massagem que eu estou querendo da irmã Gabriela, e quem crê diz amém. Glória. Os irmãos confirmaram aí, tá querendo uma massagem da esposa, daí fica andando meio torto, né, irmãos? Para dar a dica, é assim ou não, esposa? Não, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, Mateus capítulo de número 16, nós já vamos ler o texto sagrado, até porque nós temos um tempo aqui para ministrar o coração dos irmãos, mas agradecer a Deus, né? O nosso coração se alegra por poder servir a Ele na sua casa. E os irmãos já viram que nós não nos limitamos a um local, né? Não é porque é o dirigente da igreja, você vai ver o irmão Júnior só pregando, né? Agora caiu o coração do nosso presidente, veio esse propósito de 7 quinta-feiras, mas você vai ver o irmão Júnior ali tocando, você vai ver o irmão Júnior lá na porta, você vai ver o irmão Júnior em todos os lugares servindo, porque o nosso propósito aqui é servir a igreja de Cristo Jesus. E se Ele nos deu a oportunidade de estar aqui nessa noite, reconheço a grandiosidade e a misericórdia de Deus também para nos colocar aqui e poder junto com os irmãos aprender mais da palavra do Senhor. Mateus capítulo 16 verso de número 15, só um verso eu vou ler. Mateus capítulo 16 verso 15 diz assim: disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Somente até aqui. Volte ao teu lugar, adorando, bendizendo ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que os irmãos, por gentileza, eu creio que todos os irmãos trouxeram Bíblia sagrada aqui nessa noite, e eu queria que você pegasse a tua Bíblia e mantesse ela um período aberta aí. Nós vamos ter aqui na projeção também alguns textos que a gente vai pedindo para que passe, mas se você manter ela aberta é importante. Por quê? Porque nós vamos já nos evangelhos encontrar alguns evangelhos que são conhecidos como os evangelhos sinóticos. São aqueles evangelhos similares, são aqueles evangelhos que apresentam a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua vida, o seu ministério, a sua crucificação, a sua ressurreição e as promessas que Ele fez. Logo, quando nós olhamos para cada evangelista, entre Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que eles têm um evangelho parecido ou similar, por isso conhecido como sinóticos. O propósito deles aqui é de fato revelar quem é Jesus. Logo, cada um deles vai apresentar Jesus de uma perspectiva. Por quê? Porque quando nós lemos Mateus, Mateus está escrevendo para judeus, e o propósito de Mateus é de fato confirmar aos irmãos judeus que Cristo Jesus era o Messias, o Cristo, e quem me entende diga amém. Logo, quando nós olhamos para Marcos, nós vamos ver que Marcos tem um propósito de apresentar Jesus para os romanos. Os irmãos vão notar a diferença que há nos evangelhos. Por quê? Porque quando você lê o evangelho de Mateus, você vai ver que Mateus se preocupa em colocar a genealogia de Jesus. Quando você olha para Marcos, Marcos não se atenta para isso. Marcos já fala do nascimento de Jesus e de repente já passa para o batismo dele. Por que Marcos não se propõe a falar da genealogia?
Porque os romanos não têm a preocupação de saber de onde ele veio, da onde ele vem, mas a maior preocupação do romano, por ser um povo muito ativo, ser o povo da ação, de ir para o braço, de ir fazer o negócio acontecer. Então Marcos já quer apontar para os romanos que Jesus é um servo, que está totalmente ativo. Se você ler, eu comentava com o Daniel essa semana a respeito do Evangelho de Marcos, e eu falava, você vai ler no Evangelho de Marcos, Jesus saiu e foi para Cafarnaum, e saindo ele de madrugada, partiram pois dali para o mar. Você vai ver Jesus muito ativo de um lado para o outro, porque o propósito de Jesus é anunciar o reino dos céus. Logo Marcos apresenta esse Cristo ativo. E enquanto isso, Mateus tem um propósito então de apresentar para os judeus quem Jesus era. Por isso a preocupação dele de apresentar a genealogia, porque o povo judeu tinha muito essa preocupação. Da onde ele vem? Qual é a árvore genealógica dele? Por quê? Porque havia uma promessa. Qual era a promessa que existia? E eles eram conhecedores, que o Messias, o Cristo, viria para trazer libertação, viria para trazer restauração para a nação de Israel, que estava vivendo, irmãos, agora sobre pressão do Império Romano. O Império Romano, ele dominava toda essa região, e agora eles estão sobre o jugo dos romanos, altos impostos, trabalho árduo, e a Bíblia diz que eles tinham esta esperança no coração, a promessa de um Messias. Então Mateus, você vai ver ele apresentando a genealogia, e na medida que ele apresenta a genealogia de Jesus, você vai ver Mateus muito falando ou utilizando uma expressão no seu evangelho, para que se cumprisse. Se você pegar a sua Bíblia, os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, se você pegar a tua Bíblia e notar já no primeiro capítulo, do verso 1, o capítulo 1, perdão, o verso 22, a Bíblia disse: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta. É a primeira vez. Se você pegar a tua Bíblia e abrir ela no capítulo de número 1 ainda, olha lá no verso de número 2: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Ele estava fazendo menção também dos profetas. Se você olhar o texto do capítulo 1, olha o verso de número 15: e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Olha o que diz o capítulo 1 e o verso de número 17: então se cumpriu. Ele está falando agora que está se cumprindo a palavra. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, capítulo 1, verso 23, capítulo 3, verso de número 3, e assim por diante, até chegar no capítulo 4, verso de número 15, verso de número 16, apontando para Jesus como o cumprimento de uma promessa. O que Mateus queria falar para os judeus era: Jesus é o Messias, não há dúvida alguma de que ele seja o Cristo, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para mudar a nossa vida, nos tirar desta escravidão, trazer liberdade à nossa alma. E ele diz: as Escrituras estão nos apontando. É por isso que ele diz: para que se cumprisse aquilo que foi dito pela boca do profeta Isaías, para que se cumprisse aquilo que foi dito pela boca do profeta Jeremias. E assim ele vai dizendo, e assim se cumpriu. Isso significa dizer o que, meus amados irmãos? Que aquilo que Deus promete, ele cumpre. Ele prometeu que enviaria o seu filho Jesus, e ele nos trouxe, aleluia, a provisão para esse mundo. E as Escrituras testificam que ele é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus para a humanidade. Você pode louvar a Deus por isso? Glória a Deus. Jesus vai passar então ao seu ministério, e Mateus começa a falar isso. Só que quando nós chegamos lá no capítulo de número 16,
após Jesus ter realizado muitas coisas. Se você ler o capítulo de número 8, você vai ver a autoridade de Jesus sobre a vida de um leproso. Você vai ver Jesus curando um servo de um centurião. E de repente Jesus já sai daquele lugar, cura a sogra de Pedro. A Bíblia diz que ele apazigua a tempestade. A Bíblia diz que ele cura o paralítico de Cafarnaum. Ele ressuscita, eu vou trocar aqui. Ele ressuscita mortos. E o povo está acompanhando. E estão vendo a forma que ele é usado com uma autoridade, ao ponto de eles estarem se perguntando: que doutrina, que ensinamento é esse? Ao ponto de ele expulsar, ou ele falar, e os demônios se baterem no corpo das pessoas e irem em retirada embora. A Bíblia diz para nós que Jesus tem um ministério conduzido pelo Espírito Santo. Só que quando nós chegamos no capítulo de número 16, a partir do verso de número 1, escute isso. A Bíblia diz que quando ele chega a um determinado local e está pregando, vem um grupo de homens por nome fariseus e saduceus. A Bíblia diz que aqueles homens, com o propósito de o tentarem, pediram-lhe, olha só o que o texto diz, está na tela? Pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Repita comigo: sinal. Dá para melhorar, irmão, muita gente para pouco sinal. Vamos lá, sinal. A Bíblia diz que aqueles homens estão pedindo um sinal. Só que Jesus já havia curado, cegos já tinham visto, mudos já tinham falado. A Bíblia diz que o morto já havia sido ressuscitado. E eles estão olhando e dizendo: nós queremos um sinal. A resposta de Jesus para eles, conhecendo que a intenção daqueles homens de fato não era um sinal, porque se fosse um sinal, imagina um morto ressuscitar, um cego ver. Quem aqui já fez? Quem aqui já fez? Mas alguém que de repente chega diante de um túmulo, e alguém que está morto 3 dias, ele olha e diz: sai para fora. E a Bíblia diz que o morto tem que vir para fora. Quem é que tem a capacidade de dar a vida e tirar a vida, senão Deus? E a Bíblia diz que esse Jesus, ele começa a caminhar agora nas terras de Nazaré, na Galileia, na Judeia, Samaria, realizando grandes prodígios e milagres. E de repente alguém tem a ousadia de chegar para ele e pedir: se tu és Cristo, se tu és, é porque Mateus quer revelar que ele é o Cristo. Então o que eles estão colocando aqui em dúvida é se Jesus de fato é o Cristo enviado de Deus. Então nós precisamos de um sinal. Jesus não vai dar o sinal, sabe por quê? Porque ele sabe que a motivação daqueles homens não está no sinal, mas sim na sua religiosidade, mas sim no seu próprio ego. Aí Jesus os confronta, olhando para eles, dizendo no verso de número 4: uma geração má e adúltera pede um sinal. E aí Jesus pega e orienta os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é isso que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: eu sei qual é a motivação desses homens, eu já revelei quem eu sou, as escrituras já apontam que eu sou o Messias, porque se cumpriram, é isso que o Mateus está dizendo. Eu trouxe milagres, eu trouxe sinais apontando que eu sou o Cristo. E mesmo assim existe uma geração incrédula. E eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês: tem muita gente vivendo e querendo viver milagres. Tem muita gente que está achando que os sinais o tornam conhecido, ou Cristo se torna conhecido a ele, embora é o meio pela qual ele utiliza para apontar que ele é o Cristo. Mas tem muita gente ainda que não entendeu. Jesus está realizando milagres na tua casa, Jesus está fazendo milagres na tua vida. Você iniciou a campanha, Deus tem te abençoado de uma forma especial. E isso, sabe o que é? Se chama misericórdia. Porque tem situações que Deus vai agir através da nossa fé, mas tem muitas das vezes situações que Deus vai agir através da misericórdia. Lembra daquela mulher que estava chorando, que perdeu um filho? A Bíblia diz que ela não tocou em Jesus. A Bíblia não apresenta em nenhum momento aquela mulher clamando por Jesus, diferente do cego que clama. Ela não faz nada. A Bíblia diz que ela só está indo em direção ao cemitério para sepultar o seu único filho, uma viúva, toda a sua esperança. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para ela e teve o quê? Misericórdia.
Tem gente que entra aqui e vê os sinais. Tem gente que vem até essa igreja, vê Deus agindo na sua vida, mas você ainda permanece dentro de uma geração incrédula. Geração incrédula é essa que ainda não conhece quem Jesus de fato é. Se os milagres a qual Jesus tem operado na sua vida não tem convertido, para que você se entregue, e toda a incredulidade de crer nele, não naquilo apenas que ele faz, mas de conhecê-lo e saber de fato quem ele é, se os milagres não têm feito isso, você precisa rever qual é o evangelho que você vem buscar aqui. O que você vem buscar nessa igreja? Cristo Jesus quer se revelar para nós de fato quem Ele é, e os milagres, eles apenas estão sinalizando para você e dizendo: eu sou o Cristo, eu sou aquele que veio para cumprir as Escrituras. E não é os milagres, não é apenas os milagres, mas é muito além dos milagres aquilo que Ele quer realizar na tua vida. Ele quer se revelar para você, Ele quer transformar a tua história, Ele quer mudar a realidade que você vive. Logo, há uma pergunta que ecoa no nosso coração, que também estava no coração de Jesus. A Bíblia diz que Jesus está perguntando: quem os homens dizem que eu sou? Se puder dar um pouquinho para mim de retorno aqui, Silvio. Quem os homens dizem que eu sou? Jesus tem esse interesse, e agora Ele olha para aqueles que estão mais perto, que são aqueles que estão frequentando o culto. É aquele que está participando, ele pode estar até ouvindo a palavra, pode até estar caminhando com Jesus, mas ainda não conhece de fato quem Ele é. Ele vê o milagre, ele vê o morto ressuscitar, ele vê o cego enxergar, mas ainda faz parte de uma geração incrédula e adúltera. Jesus olha para aqueles homens e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Em outras palavras, Jesus estava perguntando: precisa ainda mais algum sinal? Eu preciso ainda fazer mais algum sinal? E dentro dessa perspectiva eu quero perguntar aos irmãos e ministrar com base nesse tema, para nós darmos início aqui em um estudo, em uma sequência de mensagens nestas 7 quinta-feiras, porque nós não podemos partir para chegar na bênção, como o pastor Giovanni falou aqui. Se nós queremos a bênção, não tem como nós chegarmos lá se nós não conhecermos quem Jesus é. Jesus, Ele realiza milagres, mas a primeira coisa que Ele quer fazer na nossa vida sempre foi se revelar para nós de forma diferente, ou seja, mostrar quem Ele é por dentro, e revelar para nós o que Ele pode realizar na nossa vida. Isso fica claro quando a Bíblia nos diz que eles trazem um homem paralítico, e quando eles descem ele do telhado da casa, a Bíblia diz que a casa estava muito cheia onde Jesus estava, e 4 homens abrem o telhado e descem aquele homem até Jesus. E como prova de que a primeira coisa que Jesus quer fazer não é o milagre, mas sim mudar a nossa perspectiva a respeito de quem Ele é para nós, a Bíblia diz que naquele momento Jesus olha para ele e diz: estão perdoados os teus pecados. Jesus não diz: toma a cama e anda, mas a primeira coisa é: estão perdoados os teus pecados. E os homens estão dizendo: só Deus pode perdoar. E Jesus diz: de fato, para que vocês saibam que só Deus tem poder para perdoar pecados, e o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Jesus está dizendo: Deus está aqui, e eu vou provar para vocês. Sabe como? Ele tem poder para perdoar pecado, e também dizer para esse paralítico: pega a tua cama, vai para a tua casa, aleluia, mas vai com a tua história mudada. Oh glória! Além de Jesus mudar a realidade da onde você está, do que você está vivendo, Ele quer mudar a sua realidade, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar quem você é, porque o que é mais relevante para Jesus não é o quanto Ele vai fazer em você ou por você, mas é aquilo que Ele vai fazer em você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o que Jesus tem feito por você? Pergunte para ela: o que Ele tem feito por você? Agora olhe, irmão, com aquele olhar de crente desconfiado, e diz assim: e o que Ele tem feito em você? Porque há uma grande diferença do que Ele faz por nós, mas o que Ele faz em nós. E aqui que é o segredo, é aqui o segredo, que Jesus está perguntando para eles: quem eu sou? Quem é Jesus? Essa é uma pergunta que há muito tempo se discute. Jesus está
querendo questionar os discípulos a respeito de quem ele é. E a Bíblia diz isso para nós, que os próprios discípulos tinham esse questionamento. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver os discípulos se perguntando. A Bíblia diz, no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Marcos, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 35 até o 41, que Jesus, ele apazigua a tempestade. Ele estava no barco dormindo sobre uma almofada, os discípulos estão na frente, há um grande mar que eles estão, e a tempestade se levanta, há vento, as ondas cobrem aquele barco, e de repente eles perguntam: Jesus, tu não se importa que pereçamos? Em outras palavras, Jesus, tu vai nos permitir morrer mesmo? E a Bíblia diz que ele se levanta, acalma a tempestade naquele momento, e houve tudo bonança. Sabe o que eles perguntaram, Andrei? Aí a Bíblia diz que eles se perguntam: quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha o questionamento daqueles homens. Quem é essa pessoa que diante de uma tempestade, ao levantar das suas mãos, ele coloca o mar no seu devido lugar, e o vento precisa parar de soprar? Quem é esta pessoa? Aleluia. Alguém que divide opiniões. Se você lê a filosofia, se você lê sociologia, se você lê psicologia, se você lê até mesmo ou estudar sobre a teologia, alguém a qual 2000 anos depois passou neste mundo, a história é dividida nele, porque você lê antes de Cristo e depois de Cristo, alguém que divide as opiniões, mas 2000 anos após, alguém que não escreveu nenhum livro sequer, mas escreveram a princípio dele, ou a respeito dele. Alguém que nunca teve um carro, nunca teve WhatsApp, nunca teve uma câmera para registrar uma foto, alguém que nunca teve curtidas, não, para que quem sabe monetizasse nós o conhecêssemos, não, mas alguém que era tido como um criminoso, por ter morrido em uma cruz, o que muitos historiadores chamam inclusive de mendigo de Nazaré, porque saía de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, e não tinha parado ao ponto de ele dizer: o Filho de Deus não tem um lugar para reclinar a cabeça, porque vivia andando para um lado e para o outro pregando. Quem era esse homem? E a Bíblia nos apresenta ele. Quem é Jesus? 2000 anos depois, nós nos reunimos aqui para falar de um homem que nunca escreveu a respeito de si mesmo, mas que os homens tiveram a capacidade e tiveram a preocupação de registrar a sua história. Eu estou lendo um livro agora de Lee Strobel, um camarada que era ateu, advogado e jornalista em um dos maiores jornais dos Estados Unidos da América, e após a conversão da sua esposa, ele buscou por diversas formas desconstruir a ideia de que Jesus existia e de que as escrituras não eram de forma, não tinha essa veracidade como nós podemos ter nos dias de hoje. Ele estava querendo negar as evidências, mas ele, após pesquisar, após buscar em muitos estudiosos, buscar em muitas pessoas, psicólogos, médicos, psicanalistas, arqueólogos, inclusive um mestre em arqueologia e também no Novo Testamento, em quantos estudos ou em quantos livros de grandes filósofos como Platão, Sócrates, a qual no decorrer do tempo foram ficando apagados os seus livros e muitos escritos foram se perdendo. A Bíblia tem para nós mais de 5.000 cópias. O Novo Testamento tem mais de 5.000 cópias a respeito desse assunto, a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Um achado egípcio contendo basicamente, eu acho que uns 16, 17 centímetros, foi achado agora há pouco tempo, queridos irmãos, com 2 textos da Bíblia, o capítulo de número 18 de João, contendo o primeiro versículo e o segundo versículo, contendo mais ou menos aproximadamente aí aproximadamente o século 2, o século 3, foi registrado mais ou menos a veracidade desse documento. O que é isso? Isso são provas que apontam para nós que Jesus um dia veio a esse mundo, e ele veio com um propósito. E qual foi o propósito desse homem? Salvar a minha e a sua vida.
transformar a nossa história. Quem é este homem por nome Jesus? E eu já entro aqui dentro desse questionamento: quem é Jesus? Talvez, se você não o conhece, hoje é a sua oportunidade. Se você, quem sabe, nunca ouviu falar, é bem provável que eu já tenha ouvido falar a respeito. Mas esse homem é aquele que o Pai enviou, aleluia, como uma provisão de Deus para a humanidade. E eu creio que nessa noite Ele está aqui. Ele entende o teu coração, Ele entende a tua dor, Ele sabe o que você passa. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. O escritor aos Hebreus está dizendo isso. Sabe por quê? Porque ele está dizendo: nós temos alguém que viveu aqui, nós temos alguém que viveu nessa terra, porém a Bíblia diz que viveu sem pecado. Então, se ele viveu, ele sabe das nossas dores, e na sua humanidade, sentindo fome, sentindo frio, sentindo dor, ele sabe daquilo que nós vivemos, da dor que sentimos, e é por isso que nós o apresentamos nesse lugar. Mas quem ele é? Quem é esse Jesus? A Bíblia o apresenta como o Criador de todas as coisas. Se você ler o Evangelho de João no capítulo de número 1, a partir do verso de número 3, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez, ou seja, nada veio à existência do nada. Pelo contrário, Cristo Jesus, o Cristo pré-existente, ele já estava lá. A Bíblia diz: no princípio ele estava com Deus, aleluia. E estando com Deus, ele é o agente criador aqui também. É aquele que tem o poder de falar: haja. E na mesma intensidade que a palavra haja, quando ele bradou lá no início, no princípio de tudo, trouxe luz. Ele tem a capacidade de olhar para o cego e dizer: cego, você que não vê, haja vista, aleluia. E o cego precisa enxergar. É esse Cristo pré-existente, o Filho de Deus, conforme a Bíblia diz em Mateus, o capítulo 3, o verso 17, nós lemos aqui o Evangelho de São Mateus. Ele está saindo das águas do Rio Jordão, e a Bíblia diz que Deus está bradando, e o que Deus brada, este é, olha o artigo definido. Ele não está dizendo ele foi, porque alguns poderiam utilizar isso: ele foi porque agora ele está na terra, é o Cristo humano. Não, ele não foi. Ele está dizendo: ele é. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho amor, em quem a minha vontade é estabelecida. Este é o meu Filho. Quem é Jesus? É o Filho do Deus Altíssimo. Uma outra pergunta que eu queria responder aqui sobre quem é Jesus: Jesus é o nosso Salvador, o Cristo, o Senhor. Quando você vê Lucas no capítulo de número 2, o verso de número 11, Lucas falando sobre isso, a respeito do Messias, do Cristo que viria, ele diz: ele é Jesus, falando da sua humanidade. Ele é o Cristo, falando do Messias, aquele que foi prometido e que foi entregue, foi dado, foi cumprido a palavra de Deus, entregando o seu Filho para que se cumprisse, como diz Mateus. Mas ele diz: ele é o Senhor. E dentro de umas 7 ministrações que eu vou ministrar aqui, irmãos, uma delas eu vou falar Jesus Cristo o Senhor. Nós vamos falar sobre isso, porque existem outros senhores que estão aparecendo por aí, querendo tomar o senhorio de Cristo. E há uma necessidade de nós atentarmos para isso, porque ele pode ser o nosso Salvador, mas de muitos ele ainda não é Senhor. Pode ser que ele seja o teu Salvador, e é o nosso Salvador. De muitos ele é Salvador, mas de muitos também ele não é Senhor, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus foi direcionado ao mundo, e ao mundo ali não está falando do globo, está falando de pessoas. Ele amou as pessoas de uma tal maneira, ou seja, o amor dele direcionado a nós, aponta para nós que ele é o nosso Salvador. Só que de Senhor, apenas alguns, de alguns ele é. Lembra quando o Senhor Jesus disse: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando? Em outras palavras, ele está dizendo: vocês não têm a capacidade, não podem me chamar de Senhor, porque eu mando, vocês não fazem.
Então há uma grande questão aqui, você precisa entender: Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é o Messias, o Cristo enviado por Deus, mas Ele precisa ser o meu e o teu Senhor. Se você deseja nessa noite que além de Cristo, além de Salvador, Ele seja o teu Senhor, levante uma das suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, que não apenas tu seja o meu Salvador, mas que tu direcione a minha vida como Senhor e Deus dela. Aleluia. Quem é Jesus? Jesus é, e eu vou fazer uma abrangência maior aqui nesse tópico, o substituto dos nossos pecados. Jesus é o substituto dos nossos pecados. Quando você olha para a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 3, quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo de número 2, que Deus colocou o homem, plantou um jardim, colocou um homem no Éden, e quando Ele coloca ali, sopra sobre ele o fôlego de vida, e Deus dá uma ordem, Deus dá um critério a ser seguido. A vontade de Deus estava sendo revelada ali. Deus estava estabelecendo a sua vontade: eu não quero que vocês comam do fruto desta árvore, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que Deus estabelece isso. E agora, no capítulo de número 3, a mulher é influenciada pela serpente, e então dá também o fruto, compartilha do fruto que ela come e dá para o seu esposo. O texto sagrado diz que naquele momento abriram-se os olhos de ambos. Isso significa dizer que a partir do momento que Deus criou Adão, até esse momento, Adão não enxergava. Não, Adão enxergava perfeitamente, mas a Bíblia diz que há escamas que caem dos olhos. Por quê? Porque a consciência foi aberta. A partir do momento que o homem comeu do fruto, escute isso, o pecado entrou no mundo. Isso mesmo, o pecado entra no mundo a partir do momento que o homem peca, porque a vontade de Deus havia sido estabelecida e ele infringe a vontade de Deus, ele não cumpre com aquilo que Deus lhe pede. Automaticamente, irmãos, o pecado faz uma separação. Por quê? A Bíblia diz que cai as escamas, a consciência do homem foi aberta. O que é isso? O que é a consciência? A consciência é aquilo que nos dá a capacidade de saber o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado. E como nós temos o conhecimento daquilo que é certo e errado? Mediante a palavra. O que foi que Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, o verso de número 16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Aí ele diz no verso 17, nele o que? No evangelho. O que é que o texto diz, irmão? Se descobre o que? A justiça de Deus. Ele está dizendo: qual é a forma que nós vamos descobrir aquilo que é justo ao olhar de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para nós? Paulo está dizendo: o evangelho te revela qual é a vontade de Deus para a tua vida. Só que agora, quando nós não cumprimos com a sua vontade, aí nós pecamos. Deus estava demonstrando, revelando a sua vontade. O homem peca, é afastado de Deus. E a Bíblia diz para nós agora que o pecado entra no mundo. E quando você lê Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, ele diz: como pela ofensa de um homem só entrou o pecado no mundo, e por causa disso todos pecaram. Paulo está dizendo para nós em Romanos que não existe ninguém, e eu quero destacar isso. Se você colocar para mim ali, Cauã, em Romanos, o capítulo de número 3, quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz, olha o que ele diz no verso de número 10, como está escrito: não há um justo, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Paulo está falando da universalidade do pecado. O que significa isso? O pecado universal.
Não existe ninguém que possa bater no peito e dizer: eu não tenho pecado. Por mais justo que você seja, você carrega dentro de você um pecado. E qual é? O pecado da natureza pecaminosa. A Bíblia diz que Deus criou o homem imagem e semelhança. É a essência. Como que o homem via Deus e não morria? Como o homem conversava com Deus e entendia o idioma de Deus? Como Deus vinha todos os dias no Éden e caminhava junto com o homem? Como podia isso acontecer e o homem não morrer? Havia uma essência de Deus no homem, pura e santa. Mas o pecado agora colocou dentro de nós uma outra essência. Qual é a essência? A essência do pecado, uma natureza pecaminosa. Irmão Júnior, o que é isso? A Bíblia é clara, e a Bíblia diz para nós que desde criança, desde a nossa infância, nós já somos gerados em pecado. O que é isso? Carregamos uma natureza pecaminosa. Pega a criança e coloca ela a brincar com uma outra criança, e dá os brinquedinhos dela, inventa de querer dar para outra criança. Em alguns casos, algumas delas vão até dividir, mas algumas delas revelam um egoísmo, um ego, que ele não quer dividir com a outra criança. O Gustavo tinha isso uma vez, quando ele era bem pequenininho. A criança ia lá, pegava o brinquedo, o meu filho fez isso, pegava o brinquedo, e aí de repente ele ia lá e pegava aquele brinquedo e dizia: não, esse aqui é meu. Aí a criança deixava e ela pegava o outro brinquedo, pois ele largava esse e pegava o outro, e ele dizia: não, eu quero esse. O que é isso? É o ego da criança, é esse olhar para si mesmo, de não querer dividir. Agora, uma outra coisa: quem é o pai e a mãe aqui que ensina os filhos a mentir? Alguma vez o teu filho te lançou uma mentirinha? E se por acaso ele fez isso, levante a sua mão. Eu quero conhecer se alguma vez aconteceu isso com o seu filho. Estou brincando, não precisa levantar a mão. Mas eu e você ensinamos ele a mentir? Sim ou não? E quem que faz isso? Uma natureza pecaminosa. Nós temos uma tendência ao erro. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: mas irmão Júnior, mas quem pecou foi Adão, e nós não estávamos lá no jardim do Éden para receber esta culpa do pecado, porque foi ele. Mas nós também não estávamos na cruz. Na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço para que aquilo que nos condenava e recai sobre nós, esta natureza que nos condena ao inferno, que nos condena eternamente, a nossa alma seria condenada, seríamos condenados eternamente, independente de quantos sacrifícios você faria ou a tua família fizer. A Bíblia diz em Hebreus, o capítulo de número 9, que ao homem está dado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Isso significa dizer que o que você fez em vida é o que irá garantir a sua vida eterna. Então, se hoje você conhece Jesus, sabe quem Ele é, Ele veio para morrer pelos teus pecados, e o sacrifício dele possibilitou, aleluia, a nossa reconciliação com Deus. E a Bíblia diz para nós em Colossenses, o capítulo de número 2 e verso 14, que Ele riscou a cédula que era contra nós e gravou na cruz do Calvário. Isso significa dizer que o documento que estava assinado, que dizia: o Júnior está condenado eternamente, ele está condenado eternamente, agora Jesus pega ele, risca ele e crava esse documento na cruz do Calvário. E a Bíblia diz para nós em Romanos, no capítulo de número 5 e o verso de número 1, que nós fomos justificados. O que isso significa? Nós já não devemos mais nada. Está aqui uma advogada, está aqui a irmã Suelen, que sabe do que significa a palavra justificar. A palavra justificado é um termo utilizado dentro do contexto do advogado, dentro do contexto do juiz, dentro do contexto do direito. Quando Paulo está dizendo nós fomos justificados, ele estava dizendo: você era um criminoso e estava condenado eternamente, mas
resolveu, por meio do seu Filho, te absolver. Você não deve mais nada, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quantos creem que Ele nos justificou e possibilitou a nossa salvação? É por isso que Paulo diz: tendo pois sido justificados pela fé, hoje nós temos paz com Deus. Aleluia. Jesus quer mudar a tua vida. Ele não precisa de mais nenhum sinal. E você diz: me dá um sinal, irmão Júnior. O maior sinal é a cruz do Calvário. Aleluia. A cruz é o maior sinal. Quem Ele é? Ele é o nosso Salvador. Aleluia. O meu tempo se vai aqui, queridos, eu preciso encerrar. Tinha muita coisa para nós falarmos aqui a respeito de quem Ele é, mas há uma perspectiva. Leia o livro de João na sua casa, por favor. Se você lê o livro, o Evangelho de João, Jesus se preocupa muito a respeito disso, de falar a respeito de quem Ele é, e nada melhor do que falar de alguém a respeito dele mesmo. Ele tem conhecimento de quem Ele é, então Ele pode falar. Aí Jesus começa a falar: eu sou, olha que coisa linda, eu sou o pão da vida, conforme João 6. Quantos comeram pão hoje aqui? Vamos lá, mais específico, o pão. Mas quantos, além de pão, tomaram café hoje aqui, comeram alguma coisa? Tomaram café ou não? Quem almoçou hoje aqui? Quem tomou um café de tarde? Levanta a mão aí. Aí, ó. E quem vai lanchar depois do culto? Ô, glória. E quem vai convidar o pastor? Olha lá, já lhe deu uma glória. Queridos irmãos, Jesus poderia ter dito aqui: qual que é a tua comida preferida, Daniel? Pizza. Eu sou a pizza. A verdade, o que Ele quer falar é revelar uma verdade eterna. Jesus está dizendo: você precisou se alimentar hoje. Você não precisou? Precisou. Porque o nosso corpo precisa dos nutrientes contidos dentro do alimento, que vão nutrir o nosso corpo. Aí Jesus diz assim para nós ainda no capítulo de número 8: eu sou a luz do mundo. Você acendeu a luz hoje? Sim ou não? A gente chega no lugar, a primeira coisa é procurar a luz, o interruptor para a gente poder acender a luz. E Jesus ainda vai falando: eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou a videira verdadeira, como o pastor citou aqui. Em João no capítulo de número 14 ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e quem não vem, e ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem, perdão, ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: o caminho de acesso a Deus é só por intermédio dEle. Mas eu quero que você abra comigo agora a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque nesse texto eu encerro. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque Jesus, Ele se revela para nós, mostrando, na verdade aqui, a nossa necessidade. Assim como você precisa de pão, assim como você precisa de água, assim como você precisa de luz, nas suas necessidades mais básicas Ele se revela, e Ele está dizendo: ei, assim como você precisa dessas pequenas coisas. 2 Coríntios capítulo de número 5, Jesus está dizendo para nós então, irmãos, em João, que Ele é aquilo que você precisa que Ele seja. Se você está triste, Ele vai te alegrar. Se você está alegre, Ele se alegra contigo. Se você está numa situação que você não sabe para onde ir, Ele te dará uma direção, Ele será essa direção. Então aquilo que você precisa que Ele seja, Ele será, mas é necessário que você se aproxime dEle, para conhecê-lo de fato. Só que olhe só, 2 Coríntios, o capítulo de número 5, a partir do verso de número 11, o apóstolo Paulo está falando para nós sobre o ministério da reconciliação. Em outras palavras, ele está dizendo como é que foi, ou qual é a forma que nós somos reconciliados a Deus. E ele aponta que Jesus Cristo é o meio.
quando nós recebemos a Cristo, Cristo Jesus nos reconcilia ao Pai, nos reconcilia a Deus. Esse é o ministério da reconciliação, basicamente. É necessário que você leia com mais ênfase em casa, porque eu vou fazer citação só de 2 textos, 2 versos aqui. Mas é interessante que quando ele chega no verso de número 15, 3 versos eu vou citar. Ele diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Paulo está dizendo: o que Deus realizou por nós, por meio de Cristo Jesus, nos trouxe vida. E o fato de nos trazer vida hoje pela morte dele, nós que vivemos, não vivemos mais para nós mesmos. Ele está dizendo: existe um propósito pela qual você existe. Existe um propósito pela qual você vive. Paulo está dizendo para nós ainda mais: mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo: o propósito da nossa existência é viver para Cristo Jesus. Aí ele diz mais: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Olha só, Paulo está falando de um tipo de conhecimento de Cristo. Existem pessoas que o texto aqui dá a entender, e no original vai dizer para nós, que conhecer segundo a carne é conhecer Jesus por aquilo que os livros dizem. É conhecer Jesus a partir do conhecimento intelectual. É aquilo que a lição da escola bíblica dominical, que você vem 30 anos na escola, lê a lição, conhece Jesus a partir do contexto intelectual, já ouviu falar de Jesus a partir do contexto musical, mas você ainda só o conhece segundo a carne. É para você que talvez vive aí no mundo e nunca teve o desejo de conhecê-lo de fato, quem ele é, se aproximar, ou conhece ele a partir da perspectiva daquilo que os teus pais disseram, daquilo que a tradição te disse, e você ainda apenas conhece Jesus do ponto de vista intelectual. Não é o que a faculdade nos ensina. É bom, é bom. Não é sobre o que os livros nos ensinam. É bom, nós temos uma perspectiva, sim. Não é sobre aquilo que as tradições nos dizem. Mas Paulo vai falar de um segundo modo de conhecer a Cristo. E olha o que ele diz: contudo, agora já o não conhecemos desse modo. De que modo? Paulo está dizendo: nós não conhecemos a Cristo a partir apenas do intelecto, a partir daquilo que os livros, a partir daquilo que apenas os outros nos dizem. Não é desse modo. Mas olha o que Paulo diz para nós, verso 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que Paulo está dizendo para nós é que existe uma forma espiritual de conhecê-lo. Paulo está dizendo: você pode procurar nesse, naquele, você pode buscar nesse meio, você pode buscar através do conhecimento, você pode buscar através da sabedoria, do dinheiro, das riquezas, das construções, de tudo aquilo que você faz. Você vai ter um conhecimento de Cristo a partir apenas do teu intelecto. Paulo está falando de um milagre que acontece na nossa mente. Porque quando ele diz uma nova criatura, a palavra ali sabe o que é? Uma metamorfose. Ele está dizendo: acontece uma virada na vida da pessoa. Aí ele diz: se alguém está em Cristo, oh glória, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo: não é apenas o Cristo da história, não é apenas o Cristo da Bíblia, não é apenas aquele Jesus, o Senhor, que foi me apresentado através das músicas, ou através dos amuletos, ou através daquilo que nós herdamos
herdamos, quem sabe de natureza, dos nossos pais ou da religiosidade. Eu não quero que você nessa noite entenda que a pergunta aqui é: qual é a sua igreja? Qual é a sua crença? O que você conhece a respeito da Bíblia? Ou qual parte do grupo, ou qual grupo que você faz parte? Ou a pergunta que é: você conhece esse Jesus? Esse Jesus que vai além das letras. Esse Jesus, eu sou um estudo diante da palavra de Deus, gosto de ler, mas tem hora que ele diz: fecha os livros, aleluia, aleluia. E quando você fecha os livros, você conhece um Jesus, um outro Jesus que Paulo está dizendo, é o conhecimento, é o milagre espiritual que acontece na vida daquele que busca conhecer de fato quem Jesus é. Ele disse: uma nova criatura, tudo se passou, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa dizer que o que Cristo Jesus tem para fazer na tua vida é algo novo, mas é necessário você conhecê-lo hoje dessa perspectiva. E eu quero convidar você a se pôr em pé, porque o meu tempo já se foi, na verdade.